Ser vice-campeão é um dos piores sentimentos que um torcedor pode ter, né? Mas, cara, imagina você ser vice, aí logo depois já ser vice de novo, e aí logo depois você é vice mais uma vez. Pois é, tem vários clubes grandes que já fizeram esse papelão. Então hoje a gente vai te contar 5 casos de times que foram trivice na mesma temporada. E o primeiro item da lista é o Benfica, que conseguiu essa proeza na temporada 2012-2013 sob o comando dele, Jorge Jesus. Os encarnados engataram a 5ª marcha e fizeram um começo espetacular no Campeonato Português, chegando a liderar a competição por 17 rodadas e alcançando a 28ª partida do campeonato sem ter perdido nenhum joguinho. Quando faltavam apenas então 2 jogos para os caras meterem a mão na taça, eles tinham que enfrentar o Porto, com o pequeno detalhe de que o Porto também estava invicto e também estava voando, estava no cangote do Benfica. Então aquilo ali seria quase que uma final num campeonato de pontos corridos, né? E como numa grande luta tinha pesos pesados dos dois lados, era Jorge Jesus contra Vitor Pereira, ele mesmo, era Enzo Pérez, Gaetan e Salvio de um lado, com João Moutinho, Rames Rodrigues e Jackson Martínez voando do outro. Jorge Jesus e companhia poderiam se garantir com um empate e abriram o placar com o Lima, só que logo depois Maxi Pereira fez um gol contra. O jogo seguiu lá e cá e o empate parecia provável, até que o mago Vitor Pereira tirou 2 cartadas da sua manga, colocando o Liedson em campo e o então jovenzinho Kelvin. Essas substituições ficariam marcadas na história, porque aos 46 do segundo tempo, em lance rápido de contra-ataque, o Liedson toca pro Kelvin, que manda uma finalização de canhota bem no cantinho, para marcar o 2-1, e de virada o Porto ganharia aquela partida e protagonizaria momentos históricos, como Jorge Jesus desabando de joelhos no gramado quando o gol saiu, e o Vitor Pereira, por outro lado, saindo correndo completamente maluco, comemorando igual um doido de um lado pro outro. Com essa vitória, os Dragões ultrapassaram as Águias e acabaram se tornando campeões do Campeonato Português. Então, foi uma ultrapassagem digna de Verstappen contra Hamilton em Abu Dhabi. Mas no final das contas, foi apenas o primeiro vice do Benfica na temporada. Não deu nem tempo de chorar, porque logo 4 dias depois os caras tinham uma final da Liga Europa pra jogar. Depois de uma boa campanha, eles pegariam o Chelsea, que era o atual campeão da Champions League da temporada anterior, né? E que tinha ali Peter Cech, Lampa, até o próprio Fernando Torres, entre outros. E o Benfica chegou a abrir o placar com o Cardoso, mas o gol foi invalidado. E aí, quem não faz toma. Fernando Torres meteu uma baita de uma jogadaça individual, driblou o goleiro e abriu o placar pro Chelsea. Agora o Benfica consegue um pênalti e o Cardoso deixa tudo igual. Só que essa aí era a temporada de sofrência pro Benfica, velho. E se eles perderem o Campeonato Português com gol nos acréscimos, aconteceria a mesma coisa na Liga Europa. Bola na área e o zagueirão lateral direito Ivanovic do Chelsea sobe de cabeça pra fazer o 2-1 aos 48 do segundo tempo, consagrando então o segundo vice da temporada pro Benfica. Só que as coisas não pararam por aí, porque o Benfica ainda tinha esperança de vencer a Taça de Portugal, onde enfrentariam na final o Vitória de Guimarães, que era um clube ali azarão, né? Nunca nem tinha vencido a competição nem nada. E o Benfica chega a abrir o marcador com o Gaetan num gol extremamente bizarro, né? E ia levando o título até os 34 do segundo tempo, quando a sina dos caras tava braba mesmo e se mostrou mais uma vez. Isso porque o goleirão Arthur Moraes entrega uma bola nos pés dos adversários, a defesa estava a mimir e o Soldani empatou a partida. Aí recomeça o jogo, o Vitória de Guimarães recupera a bola e antes mesmo que o Benfica pudesse novamente ter a posse, o na época novinho e ponta Ricardo Pereira faz uma jogada individual e manda uma finalização de fora da área, virando rapidamente o jogo e dando o título para o Vitória de Guimarães, naquele que foi o terceiro vice do Benfica em coisa de 2 semanas. Terminou uma temporada azedíssima para os encarnados e o clima tava tão bom, né, tão delicioso lá, que o centroavante Oscar Cardoso, que tinha sido substituído, ficou pistola com o Jorge Jesus, tretou com o próprio treinador com direito a empurrão e tudo, maluco. O sofrimento acabou no ano seguinte com o Benfica afastando os fantasmas e voltando a vencer a Liga Portugal, mas pode ter certeza que essa temporada 12-13 aí tira o sono ainda de muitos adeptos, né? E se contra o Benfica o Chelsea acabou sorrindo, não foi a mesma coisa na temporada 2007-2008. Foi uma temporada de fortes emoções pro torcedor dos Blues, né? Começando com os caras perdendo a Community Shield, que aí é a Supercopa da Inglaterra pro Manchester United, e depois com o José Mourinho deixando o clube devido a desavenças aí com a diretoria e com o Roman Abramovich. Assumiu então o interino Avram Grant, que não tinha experiência aí nas principais ligas da Europa, porém era um amigaço do Abramovich. Então na base do QI ele conseguiu esse job. E mesmo com o interino, o Chelsea tinha um baita elenco, né? A gente tá falando de novo de Lampa,
Lampard, Peter Cech, Drogba, Terry. E portanto os caras acabaram disputando o título da Premier League com o Manchester United ponto a ponto. Chegou na final, na última rodada, e eles precisavam de uma vitória pra cima do Bolton e também precisavam torcer contra o Manchester United, que enfrentaria o Wigan. Mas se você tá num vídeo sobre vices, você sabe o que aconteceu. O United venceu o Wigan tranquilamente, o Chelsea apenas empatou em casa com o Bolton e os Red Devils então foram campeões, com o Chelsea ficando 2 pontinhos atrás. E não foi o primeiro vice da temporada, porque os Blues já tinham também chegado na final da Copa da Liga. Foi uma campanha consistente em que eles, por exemplo, atropelaram o Hull City e eliminaram o Liverpool para chegar na final contra o poderoso Tottenham Hotspur. Aí você deve estar pensando, né? Pô, os caras pegaram o Tottenham na final. Então como que eles perderam o título, né? Bom, o Chelsea até abre o placar com um golaço de falta de Drogba. Porém, aquele time dos Spurs lá tinha dois caras brabíssimos no ataque, tá? Eles atendiam pelo nome de Berbatov e Robbie Keane. E foi o búlgaro que empatou o jogo de pênalti, levando a final pra prorrogação. Mas se nos 90 minutos iniciais o Peter Cech fechou a meta, na prorroga ele fez diferente. Numa bola na área, ele saiu catando nada e viu o zagueirão Woodgate subir de cabeça pra virar o jogo pros Spurs. A zica tava tão braba pro Chelsea naquela temporada que eles de fato perderam um título pro galão em cima da bola. E sim, se você estivesse perguntando, esse foi o último título oficial do Tottenham até hoje. Mas você pode passar vexame a temporada inteira que no final ninguém vai lembrar caso você ganhe a Champions League, pô. A Champions League tem esse efeito, né? Ela é a maior de todas, não tem jeito. E o Chelsea no mata-mata eliminou o Olympiacos, eliminou o Fenerbahçe, eliminou o próprio Liverpool pra chegar na final contra o Manchester United. Só relembrando, tá? Eles já tinham sido vice do United na Premier League e na Supercopa da Inglaterra. Então nesse momento, aquele time histórico do Sir Alex Ferguson, que contava com Cristiano Ronaldo e Rooney, já tinha alugado um triplex na cabeça dos torcedores do Chelsea. Mas como quase toda final de UCL, o jogo foi bem disputado, né? O Cristiano Ronaldo abre o placar de cabeça, depois o Lampard empata o jogo em 1 a 1 e no final das contas nós vamos para as disputas de pênaltis, e é lá que a mágica da zica acontece novamente. Quando o seu time está zicado não tem jeito. O Terry, grande ícone daquela equipe, só tinha que converter a sua cobrança para tornar o Chelsea campeão da Europa pela primeira vez. Só que ele deu uma escorregada braba, mandou a bola na trave e depois o Van der Sar pegou o chute do Anelka para botar os Diabos Vermelhos novamente no topo da Europa. E se você contou certinho, tá sabendo que o Chelsea nessa temporada então foi trivice de competições maiores, só que se somar a Supercopa da Inglaterra foi um quadrivice, amigo. Diz a lenda que até hoje, quando você fala 2007, 2008 perto de um torcedor dos Blues, o cara sai correndo, e uma temporada que poderia ter sido histórica acabou ficando com um gosto azedíssimo, né? Alguns torcedores do Chelsea vão colocar essa aí como a pior temporada da história do clube, mas é complicado. Se não ganhar título significa a pior temporada do clube. O Tottenham tá tendo toda a temporada como a pior da história desde 2008, kkkkkk. Eu estou no limite, Brasil. Que piada velha. Do Chelsea vamos para outro time do Reino Unido, o Celtic da Escócia. Na temporada 2002-2003 eles vinham de um bicampeonato seguido na Liga Nacional e ainda tinham no seu ataque lá o Henrik Larsson, o sueco que tava brincando de fazer gol, né? Só que esse vídeo aqui é sobre desgraça, então você vai ver que o Celtic meio que foi do céu ao inferno em apenas uma temporada. No escocesão, o lado verde de Glasgow disputava ponto a ponto o título com o seu maior rival, o Rangers, que tinha caras como Arteta, Ronald de Boer e Canidia. E eu não sei vocês, mas eu nunca que chutaria que esses três caras jogaram juntos na Escócia, né? E quis o destino que os dois clubes chegassem na última temporada com campanhas praticamente idênticas. Estavam empatados em pontos e também no saldo de gols. Só que no fechamento do campeonato, o Celtic venceu o seu jogo por 4 a 0. Pô, uma baita goleada, né? Venceu bem. Porém, o Rangers venceu o seu por 6 a 1. E com isso ficou com 1 de saldo a mais na tabela e foi campeão escocês. Perder um título no saldo deve doer, né? Mas o que doeu mais pro Celtic foi que eles estavam na final da taça da Liga Escocesa e era pra enfrentar também o Rangers, né? Aí o Canidia abriu o placar aos 23 minutos e depois o dinamarquês amoroso Lovenkrantz fez o segundo gol ainda no primeiro tempo. O Larsson chegou a descontar o placar num gol de cabeça e depois os verdes buscariam um empate num erro defensivo tenebroso do Mikel Arteta. O Celtic faz o gol com o Hartson, só que o gol foi anulado de maneira injusta. Se a gente vê hoje, é muito claro que ele não estava impedido, mas
Mas na época antes do VAR era assim, tá? Um erro grosseiro às vezes passava e decidia um título. E foi exatamente o que aconteceu. Vale citar que o camisa 10 Hartson ainda teve um pênalti no finalzinho do jogo pra empatar a partida e mandou pra fora, amigo. A temporada do Celtic estava coringada completamente, né? Pô, bandeirinha marcando impedimento absurdo, o cara perdendo pênalti, campeonato decidido no saldo de gols. Era capaz de, sei lá, cair um meteoro no gramado ali pra impedir o Celtic de ser campeão de alguma coisa. Mas, a temporada não tinha acabado. Aquele Celtic tava brabo e foi pra final da Taça da UEFA, exatamente o que hoje a gente conhece como Liga Europa. Ah, que delícia, né? Enfrentar um time treinado pelo, na época, jovenzinho José Mourinho. Exatamente, ele era o técnico do Porto. O time português saiu na frente com o Derlei no finalzinho do primeiro tempo, mas a vantagem já não durou muito porque o Larsson, que tava fazendo uma baita temporada, empatou de cabeça no começo do segundo. Os Dragões voltam à frente com Alenichev depois de um passe mágico do Deco. E mais uma vez o craque Henrik Larsson deixa o seu, de novo de cabeça, e o jogo vai pra prorrogação. Só que nesse vídeo você tá vendo que às vezes não basta ser vice, não basta ser bivice, tem que ser trivice, amigo. E de novo com o Derlei, o Porto faz na prorrogação então o gol do 3-2, levando a taça pra casa e completando a tríplice sem coroa do Celtic na temporada, mostrando que aquele trevo de 4 folhas no escudo deles ali não é sempre que dá sorte não, né? Atualmente a gente tá acostumado com as pipocadas do Borussia Dortmund. Você falou em pipoca. Mas uma temporada antes do trivice do Celtic, né? Foi outro clube alemão que conseguiu a proeza de acumular 3 medalhas de prata. Foi o Bayer Leverkusen em 2001-2002, numa geração que teve tanto fracasso aí nas horas decisivas, né? Que ficou conhecida como Neverkusen. Os caras tinham um time maneirinho com Lúcio, Ballack, Zé Roberto e um novinho Berbatov. E na Bundesliga eles chegaram a disputar a competição principalmente com o Borussia Dortmund. Tudo indicava o favoritismo pro Bayern sem N no final. Até porque no confronto direto com os aurinegros, eles meteram simplesmente 4-0, ficando ali credenciadíssimos para serem campeões da Alemanha pela primeira vez na história. A situação tava definida e faltando apenas 3 rodadas para acabar o campeonato, o Leverkusen era líder, com 5 pontos de vantagem, ou seja, eles precisariam se esforçar, né, para não serem campeões. E foi exatamente o que eles fizeram. Nos últimos 3 jogos, eles se superaram e perderam 2, vendo o Borussia Dortmund ganhar os 3, ultrapassar os caras no finalzinho na tabela e serem campeões com 1 ponto de vantagem para cima do Leverkusen. Nessa época aí, o Borussia Dortmund era firmeza, tá? Se fosse hoje em dia, esse mesmo campeonato, essa mesma situação, o Leverkusen ia perder 2 dos últimos 3 jogos e o Dortmund, só pra não ser campeão, também, sei lá, empataria 2 e aí não ganharia o título, né? Am I a joke to you? Mas era hora de balançar a poeira e o Leverkusen tinha a final da Copa da Alemanha, onde enfrentaria o Schalke 04. O jogo começou com os caras saindo na frente no primeiro tempo com um gol do Berbatov, mas logo antes do intervalo, os azuis empataram num golaço monumental de falta. Parecia que seria uma final equilibrada, só que na volta dos vestiários, o Schalke tava ligado no 220 e o Leverkusen entrou dormindo e acabou tomando 2 gols em 3 minutos, perdidinho em campo, e depois ainda tomou o quarto, só conseguindo descontar no final. O placar ficou 4-2 pro Schalke e o segundo vice do Leverkusen veio na temporada. Só que, meu irmão, essa época era tão louca que o Leverkusen tava na final da Champions, amigo. Exatamente, a campanha deles não foi fácil, mas foi histórica. Naquela época ainda tinham 2 fases de grupos e na primeira o Bayern ficou atrás do Barcelona, né, em segundo lugar, enquanto na segunda liderou um grupo que tinha Juventus e Arsenal, beleza? Pra classificar aí pras quartas de final. No mata-mata eles derrubaram gigantes, passando por Liverpool e Manchester United, chegando na final da Liga dos Campeões pela primeira vez na história. Só que meio que eles deram azar porque já foi pra pegar o chefão da competição na final, né? Era o Real Madrid, que ainda não tinha consolidado o elenco inteiro que ficou conhecido como os Galácticos, né? Mas já tava perto disso, os caras já tinham Roberto Carlos, Figo, Raul, Zidane. E logo no começo já tava 1-0 pro Real quando o Raul fez um gol naquela assistência de lateral do Roberto Carlos. O que poderia ser um pesadelo foi atenuado quando o Lúcio sobe de cabeça na área e empata o jogo. Porém, meus amigos, essa é a história do Neverkusen. E no final do primeiro tempo, Roberto Carlos manda uma bola aérea na área e o Zidane pega de primeira para marcar um gol antológico, garantindo mais uma Champions pro Real Madrid e mais um vice pro Leverkusen na temporada. Assim surgiu o Neverkusen, ou em alemão, né, o Vizekusen, de um time que chegou muito perto de ganhar a tríplice coroa, mas ficaram apenas no famoso cheirinho, e o clube até hoje jamais foi campeão da Europa, né, e nem campeão alemão. Indo de um alemão pro outro, chegou na hora de falar do
primo do Bayer Leverkusen, que é o Bayern com N no final de Munique, que na temporada 2011 e 2012 conseguiu a proeza também e foi trivice. E o insucesso do Bayern nessa temporada tem nome e sobrenome: Jürgen Klopp, que comandava ali um dos grandes elencos que o Dortmund teve na sua história, com Gundogan, Hummels, Götze, Lewandowski e companhia, todos no auge ou perto disso. Naquele ano eles foram não só uma pedra no sapato do Bayern, eles foram tipo um pregaço assim, tá ligado? O Bayern também tinha um timaço, tá? Inclusive com várias lendas aí do jogo, como o Lahm, o Miller, o Neuer, o Ribéry, o Robben e por aí vai. Mas nem assim eles conseguiram bater de frente com o Borussão do Klopp, que do meio da competição pra frente simplesmente ficou arrasador na Bundesliga e acabou vencendo o campeonato com 8 pontos de distância na liderança. Muito bem. E inclusive os aurinegros venceram os 2 confrontos diretos, hein? Olha que raridade. Naquela época, se você pegasse o histórico recente, o Dortmund tinha vencido as últimas 4 partidas contra o Bayern de Munique. Restavam ainda 2 esperanças de taça pro Bayern de Munique. Na primeira era na Copa da Alemanha, onde eles fizeram uma campanha tranquila, até que nas semifinais sofreram muito para passar do Borussia Mönchengladbach. Pois é, naquela época os caras ouviam falar de Borussia e já começavam a tremer na base, mas passou para enfrentar quem na final? Exatamente, o Borussia Dortmund. Oh shit, here we go again. Na decisão, o Kagawa abriu o placar no comecinho, no que o Robben depois empatou de pênalti, só que aí só deu BVB. Hummels também de pênalti recolocou o Dortmund em vantagem e aí começou o show de Robert Lewandowski, que marcou um hat-trick contra o seu futuro ex-clube. No final das contas foi 5-2 pro time do Clopão e o Bayern de Munique amarelava mais uma vez. Ou como enfrentou o Dortmund, que é amarelo, no caso deles, eles avermelhavam mais uma vez. Se hoje os bávaros não têm piedade do Borussão, é reparação histórica por essa época aí, tá? Mas a última esperança de conquista dos caras foi justamente a principal, né? Eles estavam na final da Champions League, onde eles tinham sido vice muito recentemente em 2010 pra Inter de Milão, e era uma competição que eles não venciam desde o começo dos anos 2000. E o Bayern foi muito bem, né? Passando em primeiro num grupo que tinha Napoli, Manchester City e Villarreal. Depois estraçalhou o Basel. Também tiveram que passar pelo poderoso Real Madrid de José Mourinho na semis, tá? Com Sérgio Ramos, Cristiano Ronaldo e companhia. E, inclusive, esses dois e o Kaká perderam suas cobranças de pênalti, né? Que foi o que fez aí o Bayern de Munique pra final. Eles enfrentariam o Chelsea. E o Bayern pra essa final tinha muitas vantagens, beleza? O peso da camisa, já que eles já tinham vencido a Champions League mais de uma vez, enquanto o Chelsea nenhuma. Além disso, o Bayern era mais time. O Chelsea estava numa temporada pra variar turbulenta, jogando a Champions League inclusive com um técnico interino, né, o Di Matteo. E pra melhorar as coisas, a final da Champions era justamente na Allianz Arena, casa do Bayern de Munique, amigo. O Bayern foi melhor no jogo, mas perdeu muitas chances. E o 0 a 0 levava pra prorrogação, até que no finalzinho o herói Thomas Müller acertou uma cabeçada conforme manda o manual e abriu o placar, garantindo o título da Champions, né, com a torcida comemorando e tudo mais. Ou não. A gente tá nesse vídeo pra ver a desgraça, amigo. E faltou o Bayern de Munique combinar com o Drogba, que meteu uma cabeçada absolutamente perfeita aos 43 do segundo tempo, pra empatar o jogo. E na prorrogação, por muito pouco, o Drogba não foi de herói a vilão. Ele comete um pênalti no Ribéry. E na hora do Robben fazer o gol, pra meter o Bayern de Munique com 9 dedos na taça, o carequinha holandês para em Peter Cech. E nas cobranças de pênalti estava tudo igual, até que o craque Schweinsteiger desperdiçou a sua. Caiu nos pés dele novamente. Drogba, o momento decisivo, ele converteu e saiu pro abraço. Foi o primeiro título europeu do Chelsea, calando uma Allianz Arena lotada e completando então o trivice do Bayern de Munique na temporada 11-12. Mas quem ri por último ri melhor, meus amigos. Sabe por quê? Porque o Bayern ficou tão pistolaço com essa situação que na temporada seguinte, né, em 2012, 2013, eles compensaram e ao invés do trivice eles conseguiram vencer a tríplice coroa, tá? E com direito à vingancinha, vencendo o próprio Borussia Dortmund na final da Champions. Depois, eventualmente, ainda contratou o Götze, contratou o Lewandowski, contratou também o Hummels e mais, passou a vencer cada uma das edições da Bundesliga desde a temporada 2012-13 até os dias de hoje, com o Dortmund sendo vice em 7 desses títulos aí. Meus amigos, a vingança do Bayern de Munique foi um negócio assim brutal, né? Ainda tá sendo, na verdade. Qual dessas temporadas foi a mais pipocante pra você? Deixa nos comentários, a gente espera que você tenha curtido o vídeo. Se curtiu, cara, não custa nada tu chegar ali embaixo do vídeo e deixar um like, que ajuda muito na divulgação do nosso trabalho pra mais gente, beleza? A gente se vê no próximo, então, muito obrigado, um grande abraço, falou!